Gente, nessa aula nós vamos estudar sobre a dilatação térmica. O que é dilatação, né? Ou expansão térmica dos sólidos. Quando o corpo se dilata, ele fica maior, né? Ele aumenta de tamanho, de volume, ele aumenta as suas dimensões. E o que provoca isso? A variação de temperatura. Na maior parte das vezes, né, quase todos os corpos, eles se dilatam com o aumento de temperatura. Por que isso acontece? Porque todo corpo ele tem movimento de vibração. Em todo o corpo, as moléculas ou átomos que o constituem têm movimento de vibração. Quando a temperatura de um corpo aumenta, esse movimento, essa vibração, ela aumenta. Então as partículas nesse aumento de temperatura começam a se chocar mais. E é como se elas batessem e voltassem. Elas tendem a ficar mais afastadas. Por isso que o corpo abre, ele cresce um pouquinho. Só que isso não é tão fácil de perceber, principalmente nos casos dos sólidos. Porque os sólidos, as moléculas são muito, olha, por exemplo, essa caneta aqui é sólida, é muito unida. Então, nesse caso, as moléculas se movimentam, mas tem um movimento baixo de vibração. Então, essa vibração que as partículas têm, aqui representa as moléculas de um corpo, né? Quando a temperatura desses corpos aumentam, essa vibração também aumenta e essas moléculas que antes estavam mais juntinhas, elas tornam-se mais afastadas. Por isso que o corpo cresce um pouquinho. Os sólidos eles têm mais dificuldade para dilatar porque as moléculas estão mais fortemente grudadas, unidas. Os líquidos dilatam um pouco maior do que mais e os gases também eles têm mais facilidade para se dilatar porque as moléculas estão mais soltas, têm mais liberdade de movimento. Resumindo, dilatação é o aumento, é um fenômeno físico onde ocorre o aumento das dimensões do tamanho de um corpo decorrente da variação de temperatura sofrida por ele. No geral, maior temperatura, maior dilatação, maior expansão. A contração é o contrário da dilatação. No geral, quando um corpo é resfriado, ele diminui de tamanho, porque as moléculas vão diminuindo a vibração e vão ficando mais juntinhos, então o corpo fica um pouquinho menor, tá? Uma aplicação muito grande disso aí, da dilatação, é o caso das pontes. Aqui nós temos uma figura de um vão que tem entre os blocos de concreto, que são os blocos de concreto lá de uma determinada ponte. Esses espaços aqui são chamados juntas de dilatação, olha, são chamados de juntas de dilatação. E por que isso ocorre? Porque, por exemplo, vem o verão, o sol quente, a estrutura da ponte, que é de concreto e ferro, ela cresce, ela expande, então tem esses espaçozinhos aqui para o concreto ou para aquela ferragem se expandir. Vocês podem ver que num terreiro de cimento, quando ele é lisinho, que não tem nem uma gretinha, um vãozinho, o cimento tem lugares que fica mais alto, com o tempo começa a trincar devido à dilatação, porque não tem espaço, o corpo aumenta, mas não tem espaço para onde ele ir. Então às vezes vai para cima, vem o frio, ele contrai, ocorre rachaduras. Então no caso, toda a estrutura de ponte, por exemplo, se for ali para Alfenas, tem a ponte das Amoras, você vê que entre um bloco e o outro tem um espaçozinho. Os trilhos das ferrovias. Os trilhos das ferrovias é a mesma coisa. Aqui nós temos as partes de ferro, né? Os trilhos são de ferro, geralmente apoiados em dormentes de madeira ou de ferro mesmo. E aqui tem um vãozinho, ó, entre um trilho e o outro, tem um pequeno espaço que também é chamado de juntas de dilatação. Então vem o verão, aquece, o metal dilata, mas ele tem um espaçozinho para onde ele pode crescer e ocupar esse espaço. Se não tivesse esse espaço, o trilho ia entortar, o trilho ia deformar, envergar para cima e não teria como o trem de ferro passar, né? Uma outra coisa interessante é os trilhos, os fios da rede elétrica. Eu não sei se vocês já observaram que os fios da rede elétrica, entre um poste e outro, olha aqui para vocês verem, entre um poste e outro, os trilhos têm uma pequena folga. Eles não são colocados esticadinhos no comprimento certinho da distância de um poste a outro. Eles são colocados com uma pequena folga. Os nossos fios da rede elétrica são feitos de cobre, o material é cobre. O que acontece? Vem o calor, a tendência desses fios é dilatar, então vai ficar um pouquinho maior, eles vão ficar mais compridinhos, mais soltos.
Mas vem o frio, nessa época agora de inverno, principalmente agora que pode vir uma frente mais fria, o que acontece? Esses fios, eles encolhem, eles contraem. Aí eles vão ficar encolhidos, mas eles não vão arrebentar. Se nós colocássemos o comprimento certinho entre um poste e o outro, aí a hora que viesse o verão não teria problema. O fio ia dilatar e ia ficar um pouquinho mais solto. Mas a hora que viesse o inverno, ele ia contrair e ia arrebentar. E seria um dano, um transtorno. Arrebenta um fio no poste de uma rua aí, é aquele transtorno. Às vezes a rua fica até o dia todo sem energia. E na hora de comer também, por exemplo, a gente tem um fio, por exemplo, um vidro, perdão. O vidro é com uma tampa de metal. A gente vai tentar tirar um vidro de doce, por exemplo, abrir um vidro de doce. A gente não consegue. Uma opção é colocar na água quente. Colocando aquele vidro na água quente, o vidro vai dilatar, a tampa de metal do vidro também vai dilatar, mas o metal tem mais facilidade para dilatar do que o vidro. Aí fica mais fácil da gente distorcer, destarrachar aquela tampa e abrir o vidro. Uma outra coisa importantíssima que aplica muito a dilatação são os materiais das obturações nos dentes, né, usado em odontologia, aquelas resinas. Quando a gente vai fazer uma obturação, o dentista faz um buraquinho ali para onde que tem aquela cárie e depois ele tampa com aquele determinado material, com aquela substância. Aquela substância tem que dilatar do mesmo jeitinho que o dente, porque o nosso dente, quando a gente bebe um café quente, um leite, come alguma coisa quente, o dente se dilata. Então, aquele material tem que ser do mesmo coeficiente de dilatação do dente, para dilatar igualzinho o dente. E principalmente quando são obturações maiores, que preenche bastante o dente com aquele material, se aquele material dilatar mais que o dente, ele na hora que tiver um aumento de temperatura, o dente pode rachar. Então é tudo assim, a dilatação ela tem muitas aplicações, tá certo?